Estudo bíblico 2 Samuel 15. A revolta de Absalão e a fuga de Davi, versos 1 a 6. Absalão deu início a uma vigorosa campanha para ganhar a lealdade das tribos. Seu método era reunir as pessoas junto aos portões, o tribunal da antiga Israel, descobrir de onde vinham, sugerir-lhes seu interesse e disponibilidade, esperando que retornassem ao seu distrito como embaixadores de sua causa. Verso 1. Absalão, pai da paz. Existia uma lei de primogenitura, Bech-Horá, Deuteronômio 21, versos 15 a 17, que na vida de Davi era difícil de ser observada, por ser homem de muitas mulheres e de muitos filhos. O segundo filho, Quileabe, capítulo 3, verso 3, parece ter morrido. A única referência a ele está em 1 Crônicas 3, 1, onde é chamado de Daniel. O herdeiro natural seria Absalão, o terceiro filho, e este, formoso e insinuante, sabia o que queria. 50 homens. Heródoto conta que Pisístrato tornou-se tirano de Atenas, por aparecer na praça pública todo ferido e queixando-se da oposição como culpada. Os atenienses deram-lhe então uma escolta de 50 homens, com os quais se apossou da Acrópole e tornou-se o senhor da cidade. Foi o que fez Absalão. Com os 50 moços à sua disposição, foi conquistando o partido aos poucos. Verso 2. A entrada da porta. Era o lugar onde estavam sendo resolvidos os negócios do povo e pronunciados os juízos. Gênesis 19, 1, Deuteronômio 21, 19, 22, 15 e Rute 4, verso 1. Verso 6. Furtava o coração dos homens de Israel mediante lisonja e falsidade. Pelo texto grego, Septuaginta, isso levou 4 anos. Verso 7. Versos 7 a 9. Hebrom, a cidade natal de Absalão, capítulo 3, versos 2 e 3. E o lugar onde Davi foi ungido pela primeira vez como rei de Judá, capítulo 2, verso 4, e sobre todo Israel, capítulo 5, verso 3. Absalão disse que quando estiver em Gesur, segundo Samuel 13, versos 34 a 37, havia feito o voto de que, se fosse restaurado a Jerusalém, ofereceria um sacrifício de ações de graças em Hebrom, onde os sacrifícios eram costumeiramente feitos antes da construção do templo. Davi, que sempre incentivava a devoção religiosa, deu seu consentimento. Verso 12, Aitofel, o Gilonita, conselheiro de Davi, segundo Samuel 16, 23, 1 Crônicas 27, 33, passou para o lado de Absalão. Batseba era sua neta, segundo Samuel 11, 3 e 23, 34. E ele não podia perdoar Davi pelo crime de ter seduzido a mesma e de ter matado seu marido Urias. Versos 13 a 17. A fuga de Davi de Absalão é relembrada no Salmo 3. Como Davi queria preservar a cidade que havia embelezado, não quis fazer guerra ali, e achando que teria mais apoio no campo, ele partiu da cidade com toda a sua casa e guarda pessoal. Verso 14, nota homilética. Fujamos, foge destes. 2 Timóteo 3, verso 5. Às vezes, a vitória está na fuga. Davi fugiu da sua fortaleza, Jerusalém, com poucos a acompanharem-no. Ganhou, porém, tempo e com o tempo a guerra. 2 Samuel 18, versos 6 a 8. Ló fugiu da opulência, Sodoma, e ganhou sua vida. José fugiu dos braços da mulher de Potifar e ganhou o mundo de então. Gênesis 39, 12, verso 41, versos 56 a 57. Moisés fugiu do conforto no Egito, salvou seu povo de Israel da escravidão. Êxodo 2:15, 12:41, Atos 7:29, 35:36, Hebreus 11, versos 23 e 29. Os cristãos fugiram da segurança judeia e salvaram suas vidas. Marcos 13, versos 14 a 18.
Fugir da impureza, 1 Coríntios 6,18. Da idolatria, 1 Coríntios 10,14. Das paixões carnais da mocidade, 2 Timóteo 2,22. E salvai as vossas vidas, Jeremias 48, verso 6 e 51, verso 6. Verso 18, guarda real, formada por soldados mercenários do rei Davi. Geteus, soldados mercenários de Gate, ou seja, os filisteus. Versos 19 a 22. Itai, comandante dos geteus que haviam se juntado a Davi recentemente. Apesar das palavras de Davi, ele mostrou sua lealdade ao ir para o exílio com ele. Mais tarde, Davi nomeou Itai comandante de 1/3 do seu exército. 2 Samuel 18, versos 2, 5 e 12. Seu modo de demonstrar o quanto havia apreciado a lealdade dele. Verso 21. Seja para a morte, seja para a vida. A resposta de Itai é magnânima à luz da aparente inutilidade da causa de Davi. Itai sentia gratidão imorredora para com Davi por causa de benefícios do passado. Verso 23, Ribeiro de Cedron. Esse vale familiar, que corre do norte ao sul ao longo da banda oriental de Jerusalém, separa a cidade do Monte das Oliveiras. Verso 24, Zadok significa justo. Esta família de sacerdotes triunfou sobre a casa de Abiatar, da linhagem de Eli, no reinado de Salomão. Os saduceus, no Novo Testamento, reivindicaram descender da casa de Zadok. Verso 25, torna a levar a arca de Deus à cidade. Os sacerdotes Zadok e Abiatar iam levando a arca do Senhor consigo para o exílio. Davi, porém, lhes ordenou que a levassem de volta. Medida de grande valor estratégico, pois com a arca voltariam também os sacerdotes, amigos de Davi, os quais haviam de anotar e transmitir-lhe as notícias. Verso 35. Oportunamente, mediante Aimaas e Jonatas, verso 27, seus mensageiros secretos, verso 36. Verso 27, Zadok o sacerdote, vidente. Vidente, roé, e não profeta, nabi, o que revela ser Zadok e não Abiatar, quem carregava o Urim e o Tumim, mediante o qual se via a resposta de Deus. Ver 1 Samuel 14, verso 18. Verso 30, cabeça coberta, sinal de lamentação, Ester 6,12 e Ezequiel 24,17, e de arrependimento, porque descuidou dos negócios do Estado, da educação de seus filhos, e muito se distraiu com mulheres e em derramar sangue inutilmente. Versos 31 e 32. O Senhor, peço-te que transtornes em loucura o conselho de Aitofel. Oração de Davi, que fora feita no lugar onde se achava um altar a Deus, 2 Samuel 24:18. Parece que Davi parou aqui, justamente para orar. Uzai, segundo a Septuaginta, grande amigo de Davi, verso 37, acaba de chegar em resposta a essa oração. Verso 32, nota homilética, junto ao altar, Salmo 41. Há anos, quando a peste matava milhares de pessoas, Davi levantou às pressas um altar provisório ao Senhor, pois o altar construído no deserto por Moisés achava-se em Gibeon, 1 Crônicas 21, 29, na eira de Araúna, o Jebuseu, 1 Crônicas 22, 1 e 2 Crônicas 3, 1, no Monte Moriá, onde mais tarde o templo seria construído. Também para o Monte das Oliveiras corria Davi nas horas difíceis e adorava ao Senhor. Fato curioso, os estrangeiros estavam com Davi, enquanto grandes patrícios, como Aitofel, estavam com Absalão. 2 Samuel 16, 23, 1 Crônicas 27, 33 e Salmo 41, 9. Para esse lugar de encontro, Deus enviou a Davi a espada de Itai, o geteu, a sabedoria do idoso Uzai, o arquita. Faltava somente a paz do terceiro estrangeiro, o grande Urias, o heteu.
De fim tão triste que tirou a paz da vida de Davi, segundo Samuel 12, versos 9 a 11. Mas Davi, contrito e arrependido, suplica a Deus que lhe conceda a paz na atuação do amigo Uzai, que há de transtornar o conselho de Aitofel. Segundo Samuel 17, versos 5 a 14.